Mas será que pode? Ah, eu acho que pode. Pode sim. Se pode, pode. Pode, né? Então pode, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora que você chegou aqui nesse episódio do Pode Né. Fala comigo, meu povo! Parecia que essa sexta não ia chegar de jeito nenhum. Fala comigo, Vini, como é que você tá? Fala, meu povo! E aí, pessoal, como vocês estão? Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Fala, e aí? Como estás? Eu Tudo bem? tô ótima, graças a Deus. Amém. Assim é que é bom. Assim é que é bom, assim que precisa ser, né não? E Uhum. vamos que vamos para mais um episódio. Antes de tudo, vocês já sabem que a gente precisa e gosta de reforçar todos os nossos canais de comunicação e dos acessos que vocês têm à nossa equipe do lado de cá. Então, para falar com a gente, mandar sua dor, seu dilema, sua experiência, sua dúvida, sua sugestão, é só entrar ali pelo Instagram, @podne.podcast, mandar um e-mail para a gente, contatopodne@gmail.com. E para assistir, ouvir, conferir nossos episódios, você pode estar ali pelo YouTube, Podne Podcast, Spotify, podne.podcast, e no TikTok, podne.podcast. Gente, essa mulher é fera, hein? Falou Oh, todos hoje bonitinho, ó. Que beleza. bem estudada, bem estudada. Conta para mim, Vini, a gente vai falar sobre o que hoje? Hoje a gente vai falar de mais um tema interessante, legal, e que as pessoas negligenciam esse tema um pouquinho. E aí a gente vai discutir um pouco sobre, pensar um pouco sobre. A gente vai falar hoje sobre autocuidado. Autocuidado. Um tema importantíssimo, de fato, muito negligenciado por muitos de nós, e que eu não sei se todo mundo percebeu isso, parece que durante a pandemia a gente foi meio que forçado a olhar para isso, a olhar para a gente, né, e tentar se cuidar um pouco mais. E não só em relação ao corpo, mas à mente também, né? A gente foi forçado a conviver conosco mesmo, olhar para si, se entender, ver seus defeitos, suas qualidades, o que precisava melhorar. Foi uma transição interessante, né, Porque, tipo assim, a gente saiu de um momento onde que a gente tinha acesso a muitas pessoas, a qualquer momento, vamos dizer assim, entre aspas, para não ter acesso às pessoas e acesso a algumas pessoas de forma já limitada, principalmente dependendo da profissão de algumas, e, como se diz, tendo que aprender a lidar e a conviver mais com a gente mesmo. Exatamente. Exatamente. Então, esse olhar forçado para si mesmo deu uma bugada aí na mente de muita gente, né? Tinha gente que nunca tinha parado para se perceber. E é algo fundamental para a gente evoluir, até para a própria convivência com o outro, né? A gente precisa se olhar, se amar e se cuidar. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Como é que você se cuida, Vini? Olha, eu faço algumas coisinhas para me cuidar. Eu penso muito que o maior cuidado que a gente pode ter com a gente é buscar um equilíbrio. E um equilíbrio em algumas áreas da nossa vida, em algumas áreas da nossa mente. Tipo assim, ó, vamos tentar trazer. Você precisa estar bem em trabalho, você precisa estar bem em paz com sua família, em paz consigo mesmo, em paz com seus problemas. É claro que você nunca vai conseguir controlar todos, porque não tem como, nunca vai conseguir resolver todos, falar assim, tô sem nenhum problema. Não dá porque você tem boletos. Então, você sempre vai ter um boletim ali que vai chegar, que vai vir, que vai ter alguma coisa. Quando você controlar tudo que depende só de você, sua mãe vai aparecer, seu irmão, sua irmã, seu tio, sobrinho, primo, amigo, alguém vai arrumar um... Então, tipo assim, a gente primeiro precisa entender que isso está no jogo, está na regra do jogo. Esse processo vai acontecer. Mas algumas coisas você pode fazer. Então, por exemplo, na parte profissional, quem tende a programar as coisas tem uma probabilidade maior de conseguir com que elas sejam feitas.
Nem sempre vai ser no tempo que você programou. Porque às vezes você tem demandas que não dependem só de você. Existem outras pessoas que estão envolvidas e uma pessoa que não faz na hora o que tinha que fazer atrapalha a engrenagem a rodar. Mas você precisa entender que o que depende de você e está na sua mão precisa ser feito e ser feito da melhor forma possível. Então eu procuro sempre ser o mais profissional possível e o mais claro possível na minha forma de comunicar. Então, às vezes, por exemplo, eu trabalho com alguns meninos da empresa lá, às vezes a menina vai e fala assim, nossa, o Marcos Nisso fala de um jeito que parece que sou uma retardada. Mas não é que eu estou menosprezando o conhecimento de ninguém em nenhum momento. Mas eu quero garantir 100% a efetividade de que a minha comunicação foi clara e que a outra pessoa entendeu. A grande maioria dos problemas que acontecem em empresas é por falta de comunicação. Ou por falha na comunicação. Eu falo com 2 palavras, resumidamente o que eu quero, supondo que a outra pessoa já entendeu, ela supõe que é uma coisa que ela entendeu e o que eu estou querendo que ela entenda é outra. Aí ela faz diferente, dá errado, depois eu chego, cobro ela, depois ela vem e briga comigo porque ela entendeu uma coisa e ela me explica o que ela entendeu e eu queria que ela fizesse outra. Só que o ponto é, depois que a merda foi feita, não tem mais o que fazer. Aí você vai ter que começar a limpar, a corrigir, a organizar e você vai perder tempo. Então, assim, a parte da comunicação, principalmente nesse aspecto, ela é muito importante. Então, se você se programa, se organiza e se comunica, as chances de dar certo nessa parte é muito bacana. E aí, quando eu vou falar da parte de família, por exemplo, eu procuro me envolver o mínimo possível em problema dos outros. Não que eu não entre, exemplo, tem problema da minha irmã que às vezes eu entro, tem do meu pai que às vezes eu entro, tem da minha mãe que às vezes eu entro, mas eu entro quando me chamam. Só comentando do problema pra mim, entra aqui e sai aqui. Fala, Marcos, eu quero sua opinião. Marcos, eu quero que você ajude. Opa, eu preciso entrar agora, estão me acionando. Aí eu entro já com uma análise totalmente diferente da que eu fiz antes. A de antes era de ouvinte. A de agora é de alguém que vai resolver. Então eu preciso de informação X porque eu tenho que falar com o Beltrano, tenho que falar com o Ciclano, tenho que pegar outra orientação porque você ainda não tem as orientações suficientes para resolver. Quem é que resolve? Quem é que entende? Quem é que sabe? Então, assim, eu percebo e já vi muito que, tipo, por exemplo, a minha irmã tem um perfil muito diferente do meu. Ela absorve os problemas dela e os problemas que não são dela. E aí, direto, eu vejo ela puta por conta de um problema de uma prima, de uma tia, da minha mãe, ou de alguém próximo, e eu falo, mas por que você tá no meio disso aí? Ah, porque fulano me falou, não sei. Beleza, fulano te falou, você vai falar, fulano resolve. O problema é dela, não é seu. Ah, mas é porque eu falei com ela 1000 vezes, ela não me escuta. Então não adianta você falar 1001. Entende? A gente precisa entender alguns pontos e algumas pessoas. Igual, por exemplo, a minha família tem um gênio muito forte. Quando eu olho e analiso, meu pai, a minha mãe e a minha irmã, é 4 teimosos, cabeça dura. Se eu tomar uma decisão que vai ser feita, pode chover canivete, que foi decidido vai ser feito. Aí meu pai é a mesma coisa, a minha irmã é a mesma coisa com um pouquinho mais de agressividade, a minha mãe um pouquinho mais com um pouquinho menos de paciência, mas é igualzinho. Aí não adianta, mas é o outro decidido e tentar tirar da cabeça, não tira. Ou tentar falar na hora que a pessoa tá com raiva, não escuta. Então, assim, são pequenos pontos, são coisas que a gente tem que ter esse conhecimento para ter esse tato. Para ouvir, para entender, respeitar e depois resolver. Só que também para entender que é o seguinte, tem problemas, gente, que são ultra importantes e você precisa entrar no meio para poder ajudar a resolver. Só que tem problemas que não são. Saber fazer esse discernimento também é muito importante. E aí a gente entra em cuidados próprios. Não, é porque isso que você está falando eu acho interessante, porque muitas pessoas, né, estão nessa vibe aí de se não tem um problema, você vai lá, lembra aquele meme lá do carinha segurando o ETzinho, fala assim, nossa, um problema, me solta que eu quero ir pra mim, alguma coisa nesse sentido. Tem gente que caça problema mesmo, né, para poder resolver.
E o autocuidado também está muito nisso, assim, você deu aí dois exemplos de lugares e ambientes que a gente vive, né, dentro do trabalho, dentro da família, que sempre vai ter coisa para poder te testar, te irritar, te estressar e te fazer crescer, porque tudo isso, eu acho que problemas são oportunidades, né? E eu acredito que o autocuidado, ele vem muito do autoconhecimento, você tem que saber quais são os seus limites, até onde você pode ir para ajudar alguém, até onde você pode ir para poder resolver aquele problema, e se não tá dando conta, velho, pode pedir para sair, não é vergonha para ninguém não, ninguém aqui tá no bloco, não vai levar um tiro porque não deu conta de resolver, de estar ali na onde você está inserido, né? E isso é autocuidado, é se respeitar. E também não é egoísmo pensar em você mesmo, né? A gente precisa pensar em si mesmo, até mesmo para poder conseguir resolver os nossos problemas e estar presente para poder ajudar as outras pessoas. A gente precisa se cuidar para cuidar dos outros, né? E nessa linha do que você está falando aí, também tem um adendo que eu gostaria de fazer que é muito importante. A gente também, algumas pessoas, alguns perfis de pessoas, né? Porque a gente tem pessoas com determinados perfis. Mas a gente tem um perfil de pessoa também que ele é meio complicado. É o perfil de pessoa fechada, que é o perfil de pessoa que não se abre, que é o perfil de pessoa que resolve todos os seus problemas sozinho. A gente também tem esse grupo. Esse grupo de pessoas, ele é interessante porque ele quase não dá trabalho. Só que ele tem que tomar um certo cuidado, principalmente quando a gente vai olhar para o autocuidado de si, que cada pessoa precisa fazer, né, para esse cuidado. Quando a gente vai olhar nesse aspecto, essa pessoa precisa entender que é o seguinte: quando você tem uma situação, você tem um problema e que você consegue resolvê-lo só, você resolve só. Mas a partir do momento que você não consegue, você pode pedir ajuda. Por quê? Porque tem algumas pessoas que às vezes morrem, mas não pedem ajuda. Entendeu? Igual eu dei o exemplo da minha família. Tem a diferença de eu entrar numa situação sem ser chamado, sem ser convidado, e tem a diferença de eu entrar quando a pessoa precisa. Quando a pessoa fala assim, pera, só com a minha força não tá dando. Eu tentei assim, eu fiz assado, eu pensei assim e tal, me ajuda? Aí é duas pessoas para pensar, é duas pessoas para fazer força, ou mais pessoas. A gente também precisa entender que existe esse limite. Tipo, eu sozinho dá para ir até aqui. Dessa distância para frente, eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio, eu preciso de suporte. E muitas vezes as pessoas esquecem disso. Às vezes você fala, porque eu vou incomodar, eu vou estar incomodando, eu vou ser um estorvo, eu não sei o que, a pessoa tem a vida dela, a pessoa tem os problemas dela, barará, barará, tem. Mas a gente não pode esquecer que Deus coloca na nossa vida anjos, que são os amigos, são alguns parentes que às vezes são quase, alguns amigos que são quase parentes, né, que são quase irmãos, e alguns parentes que vão ser próximos e outros que não, mas a gente tem que aproveitar desses que são próximos. Não é abusar, mas em algum momento a gente vai precisar, como eles vão precisar da gente, essa troca faz bem. Sim, exatamente. Como é que será que os nossos ouvintes se cuidam? Porque às vezes a gente coloca muito no âmbito ali do que a gente acha que é importante de hábito saudável, né? Obviamente, a gente precisa dormir bem, ter uma higiene pessoal ok, né? Se alimentar bem, ter alguma prática de exercício físico, mas tem coisa que vai além, né? A gente estava conversando sobre isso, fazer algo que você gosta, uma leitura, escutar uma música, estar com os amigos também é uma parte de autocuidado, fazer uma meditação, uma oração, dependendo da sua religião, de onde você se sente bem, é de fato buscar o equilíbrio, né? E pensar no amor próprio ali, a mesma dedicação, devoção, atenção, respeito que você tem por outra pessoa, é importantíssimo que você tenha por você primeiro. E faz total diferença. Porque, tipo assim, ó, a gente precisa entender quais gatilhos ou quais coisas ou situações que a gente pode estar colocando para a gente fazer ou para passar vão melhorar o nosso dia. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma conexão muito fantástica com música.
Então é muito perceptível em mim o meu humor quando eu acordo ouvindo música, tipo, saio de casa ouvindo música, ou ouvir algumas músicas que eu gosto antes de trabalhar, ou às vezes até no serviço com fone, ou com um notebook com som bem baixinho para ninguém perceber, só eu tá escutando ali, do que o dia que eu não escuto. Não que eu vou chegar num dia alegre demais e no outro eu chego nervoso. Não, eu chego bem nos dois. Só que num, o meu sorriso ele fica mais cativante. Minha energia ela fica mais forte. Então, tipo, quem vê percebe. Fala, nossa, mas você tá feliz. Aí eu vou e brinco. Eu sou feliz todos os dias. É que nem todos os dias eu manifesto dessa forma, mas todos os dias eu tô bem. E a gente precisa entender isso. Por exemplo, tem gente que gosta de tomar uma gelada cedo. Porque aquilo faz bem pra ela e desperta. Gente que gosta de um banho quente, não vai trocar ele nunca. Gente que vai sentir assim é se treinar cedo. Gente que vai sentir assim é se comer alguma coisa cedo. Então, assim, a gente precisa se conhecer. Encontrar o que de fato vai nos fazer bem e fazer. E assim, também não depender disso, qual que é a né? minha sequência? Sim, né? sim. Não depender disso, assim, porque se eu não colocar a minha meia branca no pé esquerdo primeiro, meu dia vai ser ruim. Não, não é por aí também, né? É você buscar um equilíbrio interno e utilizar os pontos externos para ancorar esse bem-estar, não para depender disso, né? Sim, sim, sim. Mas é bacana quando a pessoa entende isso e começa a fazer seguidamente. Igual, por exemplo, tem gente que gosta de escrever, né? Né? Então, por exemplo, quando a pessoa escreve, ela coloca coisas que estão na cabeça para fora, então ela desestressa, ela alivia. Às vezes ela coloca coisa que está no coração. Às vezes ela melhora o que ela está sentindo. Então, por exemplo, a pessoa tem que saber o que é bom para ela. Igual, por exemplo, eu escrever não dá nada. Eu vou passar raiva, porque eu escrevo ruim que dói. Não gosto de uma caneta, de um papel nem a pau. Mas, por exemplo, eu me sentiria melhor digitando, vamos dizer assim, se eu fosse expressar a mesma coisa. Só que mesmo assim, criando o hábito de fazer isso, vamos usar como exemplo, eu acredito que não conseguiria me expressar da mesma forma. Não seria genuíno. Entendi. Olha o tanto que é louco. Cada um é único, né? Cada um é único. Eita, nós! Eita, nós! Vamos achar, né? Se conhecer. Eu acho que esse é o grande ponto, se conhecer para se cuidar. Sim, sim. E aí é tentar manter o equilíbrio. Se você gosta de ler, vai ler. Se gosta de ver vídeo e aprender com vídeo, vai aprender, vai ver. Mas aprenda a dar uma equilibrada. Um momento para espiritualidade, ter um momento para os seus amigos, para uma resenha, para conversar fiado, para comer alguma coisa, um momento para curtir, ter um momento mais reservado para sua família, cuidar da sua família, para momentos que vão ser, como se diz, recordados, que vão estar ali para ensinar isso para os filhos, sabe? São coisas que são importantes. Porque no final da vida, no final de tudo, a vida vai passar. Vai ficar são as memórias. Sim. E pode escrever, vão ser poucas memórias que você vai ter de trabalho. De fato, Vini, de fato, a gente não vai ter tanta lembrança de trabalho, né? Acho que no fim da vida a gente não vai ficar, nossa, eu queria mais uma reunião. A gente não vai pedir por isso, a gente vai pedir por mais contato, mais presença, um último abraço, um último beijo. E isso também faz parte, né, do autocuidado. Isso faz parte do autocuidado, assim, a gente saber do que a gente precisa do outro. É a gente saber se manter e se bastar numa solitude, não numa solidão. Saber para onde a gente quer ir, o que a gente quer fazer, ter nossos sonhos, se respeitar, olhar seus limites, não se acomodar, né? E ver o que a gente pode tirar das relações que a gente se envolve, nas relações que a gente se envolve, o melhor para a gente aí, para se manter bem, né? E lembrar que esse se manter bem não é uma linha reta, nunca é uma linha reta, né? A gente está numa espiral sempre. Hora tá bem, a hora tá um pouquinho mal, a hora tá lá no fundo do poço, mas sabendo
os seus gatilhos e as suas condições, você sabe como sair de qualquer coisa aí, se cuidando, se respeitando, se amando sempre. Bacana, bacana, bacana. E uma outra coisa que é interessante reforçar, e que algumas pessoas às vezes interpretam errado, é que assim, para ter o amor próprio, não é que você vai ser egoísta, tá? Porque às vezes quem vê uma pessoa se cuidando, ou às vezes deixando de fazer algo para outra porque ela precisa fazer para ela, pode chamá-la de egoísta. Mas a gente precisa entender e ter a consciência do seguinte: não tem como eu cuidar de outras pessoas se antes eu não cuidar de mim. Não tem como eu manter outras pessoas bem se eu não estiver bem. Porque, por exemplo, se eu não tô bem e tô tentando fazer os outros ficarem bem, em algum momento eu vou surtar. Em algum momento eu vou supitar. E na hora que eu supitar, as outras pessoas vão tentar me ajudar e talvez vai ser tarde. Porque eu poderia ter pedido essa ajuda antes. Eu poderia ter focado em mim antes. Ter me cuidado antes. Então, assim, é muito importante também que as pessoas pensem nisso e comecem a cuidar de si, lembrando disso. Porque você ama os outros, se você ama as pessoas que você quer cuidar, justamente por amar delas, você precisa primeiro cuidar de você. Porque se você estiver bem, no seu melhor estado, você vai dar o seu melhor para elas. Você não vai dar só o que consegue fazer. Você vai dar o melhor. E com isso, elas vão ser muito mais felizes, muito mais satisfeitas. Não é porque você atendeu agora e não vai atender amanhã que ela precisa, que ela vai deixar de estar contigo. E se isso acontecer com alguma pessoa, é porque essa pessoa não estava contigo. Porque quem está de verdade, de coração, não te abandona e não vai te largar de mão por conta de nenhuma situação. Exatamente. Autocuidado nas relações. Se cuidem, meus amores, se priorizem, olhem para si com carinho, com responsabilidade, com amor, para que cada um de nós faça a sua parte para ser melhor um pouquinho, para você mesmo, para as suas relações e para o mundo. Pessoal, e é isso. Acredito que a gente discutiu um pouquinho sobre um tema bem interessante. Se a gente for afunilar nesse tema, a gente consegue passar horas falando, porque acaba que é muito gostoso, é prazeroso falar assim, falar disso, principalmente dessas coisas que remetem muito a gente no individual, a gente mesmo como pessoa. E a gente não pode esquecer, agora que a gente já está para encerrar, né, de reforçar as redes sociais, né, Iá? Com certeza. Quem quiser entrar em contato com a gente, quem quiser participar do nosso podcast, quem quiser trazer alguma informação, alguma sugestão, compartilhar alguma história, alguma dor, algum impasse, ou quiser fazer alguma pergunta, alguma dúvida, uma curiosidade, a gente vai ter o maior prazer do mundo para responder. E quem quiser achar a gente tem que ir onde? No nosso Instagram, @podnet.podcast, basta clicar no link da bio, lá vai ter um formulário para você preencher, nos contar aí a dorzinha do seu coração, ou nos trazer sua sugestão, seu feedback, sua informação, tudo isso que o Vini já falou aqui para vocês. E pode mandar por e-mail também, contatopodnet@gmail.com. A gente tá no YouTube, a gente também tá lá no Spotify, tá, galera? E no TikTok. E no TikTok. Não, eu ia falar por conta do episódio que já sobe automático. Exatamente, exatamente. Toda sexta-feira estamos aqui para vocês. Porque mais papo assim, cheio de reflexão, respeito e bom humor, pode, Vini? Mas é claro que pode. Pode demais. Se cuidem, gente. Um beijo, até sexta que vem. Tchau, tchau, pessoal. Um beijo.